fora, cidade agora, tudo que a gente precisa saber. A notícia tá quente, aqui sempre é hora, uma voz pra te conectar. Nossa gente que luta, trabalha, se informa, vambora. O Jornal da EP tá no ar. Há mães questionando essa alteração do transporte escolar de 1 para 2 quilômetros. Outro dia o Ernesto fez uma medição. Se a gente sair aqui da IP, 2 quilômetros vai dar lá no pontilhão da Alameda. Na outra ponta da Alameda. A Alameda inteira. Então, é essa distância que uma criança, 7, 8 anos, tem que fazer para ir para a escola. Não é uma distância pouca. Isso pensando num espaço extremamente urbanizado, como é a região que a gente está, na Alameda Paulista. Imagine isso num espaço que não seja dessa forma urbanizada, com outros riscos no meio do caminho. Então, já é uma decisão por si só que me parece que a administração municipal não fez muito esforço. Olha, é uma lei federal que recomenda. É igual a questão da merenda escolar. Recomenda. Esse dinheiro é para alimentação dos alunos, das crianças. Luiz, esse é a o prefeitura mínimo. Pode melhorar. Exatamente. Daí para mais você pode fazer. Isso. Por sua conta. Agora, já era feito. Quando eu era criança, eu morava ali nas proximidades do Milusa Clube. Sabe ali na Rua Zero, ali perto do Milusa Clube? Então eu morava ali naquela região. E eu ia para a escola, que era na Carlos Batista Magalhães, na Rua 1. Eu andava 1 quilômetro para ir e 1 quilômetro para voltar. Em linha reta, basicamente, né? Basicamente. Mas, sabe o que acontece ou não? Eu encontrava no meio do caminho, sabe o que ou não? 2 carroças, uma charrete, e Araraquara tinha 4.000 carros. Não tinha movimento nas ruas, não tinha a violência que nós temos hoje. Qualquer criança poderia andar tranquilamente, que não havia essa insegurança que tem hoje. Então as coisas mudaram. Agora, vem um idiota aí, um lacrador, um imbecil, vem dizer que no meu tempo, sabe o que acontece no meu tempo? Sabe, o seu tempo era um outro tempo, rapaz. Nós estamos vivendo hoje uma situação onde a criança tem que realmente receber toda assistência por parte do poder público. Andar o menos possível para chegar à escola. Porque nós temos hoje um movimento. Luiz Antônio, os meus netos, dentro de um condomínio, eu tenho preocupação por causa de motos. Dentro de um condomínio. Imagine você largar uma criança no meio da rua, andando 2 quilômetros para chegar na escola. É uma pouca vergonha, senhor Lapena. É uma pouca vergonha que o senhor está fazendo. É uma pouca vergonha que o senhor está fazendo. O senhor tinha que reduzir para 500 metros e não aumentar para 2. Mas a lei diz, ela sugere. Recomenda. Então, quer dizer, temos que proteger. Nós estamos no centro do estado de São Paulo, o do estado mais rico da nação. Nós não podemos desprezar a situação e perder aquilo que nós já conquistamos. Nós estamos perdendo aquilo que conquistamos. Mas tem que fazer economia. Faça economia de uma outra forma. Porque administrar fazendo economia porca é muito fácil. É muito fácil. Economia que cai nas costas do cidadão, cai na costa de quem depende do transporte escolar, porque trabalha, não tem como levar o filho na porta da escola, como outros têm possibilidade de fazer, Madalena. E aí uma mãe se espanta com esse aumento, como nós estamos espantados, e aciona um vereador. Esperando o quê? Que ele trouxesse... Esse lacrador, o ímpeto... Esse pseudo-jornalista. O ímpeto que ele sempre teve para cobrar a prefeitura, ainda mais agora que ele está na base do governo. Outro dia ele disse, não sou base coisa nenhuma. É base sim, O a partido internet apoia. É voz aos idiotas. É isso aí, jornalistas, pseudo-jornalistas, que não ouvem os dois lados. Tem que ouvir os dois lados. Jornalista tem que ter crítica e ponto crítico. Tá bom? Você tem ponto e contraponto. Então é isso que se faz jornalismo. O sujeito conseguiu noticiar a morte do filho dele sem saber quem estava anunciando, rapaz. Você quer o quê de uma situação como essa? Você quer o quê? Você acha que isso é jornalista? Jornalista tem que chegar no local, apurar o que ele vai falar, tem que levantar o que ele vai falar. Isso é jornalista. Jornalista tem que dar voz ao outro lado da questão, como nós damos. E se esse lacrador quiser falar, a gente abre para ele também, para dizer que é fácil ficar lacrando aí, rapaz. Sabe? É fácil fazer esse jornalismo vagabundo que muita gente faz. Ordinário. É isso aí que nós temos que fazer. Jornalismo de verdade. Vamos ouvir a resposta que o vereador deu à mãe. A mãe foi
pedir uma posição do vereador, da Câmara a esse respeito. Vamos ver como é que vai ser o comportamento. Isso é uma lição. O que é isso, cidadão? O que é isso? E quer dizer que o povo está exigindo demais. O povo está exigindo demais. Antigamente não exigia demais, agora exige demais. Até o dia 31 de dezembro o povo tinha razão. O povo tá agora tudo que o povo pede tá pedindo demais. Vamos ouvir a resposta do vereador para você que nos acompanha chegar também às suas conclusões. É um direito seu de reclamar, né? Coloquei agora no programa, não sei se você ouviu, mas eu falei do assunto. Só que assim, é uma lei estadual, entendeu? Se a prefeitura não cumprir uma lei estadual... Mentira, para aí, mentira. A prefeitura pode descumprir, isso não é lei, isso é recomendação, cidadão. Vai a ler, seu analfabeto, vai ler coisa. Vai ler, rapaz. Tá legislando, vai prender primeiro para legislar. Isso não é lei, isso é recomendação. Tem a lei, mas tem uma recomendação. Você pode... As afirmações dizem exatamente isso, mas você pode fazer o que estava sendo feito, 1 quilômetro. A lei não é nova, Madalena. É nova. Até o ano passado era 1 quilômetro. E nós criticávamos, inclusive, que 1 quilômetro muitas vezes não atende à necessidade das pessoas, porque não é só a distância, são as condições desse trajeto. Aliás, em Rio Preto, trouxemos isso na ocasião. Em Rio Preto, o promotor disse exatamente isso. Olha, não basta a distância, tem que se observar de que forma é feito esse trajeto, e aí o município pode ter as justificativas legais para garantir o transporte, não pode ser a letra fria da lei. Continua. Vamos ouvir. Aí o ferro vem para a prefeitura. Então as pessoas têm a péssima O ferro vem para a prefeitura. Agora o ferro vem... Antigamente é o defensor, né? Ele já se pôs como Vai defensor. trabalhar, cidadão. Vai ter vergonha na cara, cidadão. Tenha vergonha na sua cara, cidadão. Tenha decência. Virou político. Nunca foi jornalista, aliás, um pseudo-jornalista. Então está aí realmente a situação. Lacrador. Lacrador. Sabendo, agora cai o ferro na prefeitura. Ah, cidadão, tenha vergonha na cara, cidadão. Tenha vergonha na cara, vai lá. E jogar contra, né? Porque é lei. É lei federal, é lei estadual que se sobrepõe sobre qualquer coisa que o município quiser fazer. Porque aí você vai estar indo contra uma lei. E aí vai sobrar para quem estiver indo contra a lei. Infelizmente, os políticos lá Seu de mentiroso, Brasília, lá, para aí, mentiroso, não vai nada. O prefeito pode decretar dizendo o seguinte, olha, como decretou no passado e não é contra a lei. No passado era assim, a prefeitura não foi enquadrada por ninguém, sabe? Mentiroso. E é interessante que ele, ocupando uma cadeira, sendo político, joga a responsabilidade. Esses políticos de Brasília, os de Brasília não prestam, né? Só ele presta. Bom, vamos ouvir daí em diante. lá da Assembleia Legislativa de São Paulo, entendeu? Eles vão descendo a caneta e o povo que se dane. O Lapena não Aí desceu a sobra caneta. para esses inocentes de 5, 6, 7 anos de idade que infelizmente ficam sem o transporte. Agora, eu, com 7 anos de idade, eu andava 16 quadras para ir para a escola. Para aí. Uma... Para aí. Gozado, o senhor não gozado, o senhor é um brincalhão, cidadão. O senhor é um não vamos rir. É um puto hipócrita, não, rapaz? Hã? Ele com 16 anos. Eu também. Só que tinha 4 carros na rua, 2 bicicletas. Hoje tem essas motos, rapaz. Essa violência que nós estamos vendo, sabe? Então ele quer fazer umas comparações tão absurdas que não dá pra levar a sério. Ô, Madalena, se eu perguntar pra minha mãe, ela vai dizer que andava quilômetros a pé. E não quer dizer que isso era bom. E não quer dizer que isso fosse correto. Tinha criança, sabe? Que não tinha a oportunidade de ir à escola no seu tempo. Não tinha chinelo. Não tinha chinelo. Ia de picuá, como eu já fui. É isso aí, sabe? Eu cansei de ver crianças levando material escolar num saquinho de arroz, juro por Deus, num saquinho de arroz. E não quer dizer que fosse bacana, entendeu? Fernando, mas a pessoa, sabe, não morreu por isso. Não morreu, mas poderia ter tido mais oportunidades. Ernesto, parece que estão contra, vocês estão quietinhos. Não, eu já deixei bem clara a minha posição aqui. Vamos ouvir todo o áudio e aí a gente opina? Eu tenho mas um pouco você controla. Eu estou um pouco
pouco de náusea. Porque, sabe, eu tenho sangue na veia, pô. Eu não sou. Esses lacradores, isso que nós temos que destruir, esses lacradores que a internet deu voz a idiotas. Luiz Antônio, a internet deu voz a idiotas. Vamos ouvir todo o áudio, se contenha. Você que está nos ouvindo, por favor, ouça. Lucas, volta 10 volta 10 segundinhos, mas nós temos que mostrar para a audiência, Madalena. Temos que mostrar que nem chegou na parte mais agressiva ainda. Volta 10 segundinhos para a gente pegar o meandro da história e ouvir toda a alegação do vereador. É o vereador Balda. Com 7 anos de idade, eu andava 16 quadras para ir para a escola, com uma mochila nas costas, mais a lancheira, e eu não morri por causa disso. Na nossa época não tinha esse negócio de transporte escolar. A gente rachava na canelinha de segunda a sexta com sol ou com chuva. Como ele é herói. Agora, o povo também, desculpe eu falar isso, eu não estou falando isso para você, mas o povo se acostumou a determinados benefícios, entendeu? Que não fui eu que criei. Não sei você, na sua época de escola, não sei quantos anos você tem, eu tenho 63. Quando eu tinha 7, eu marchava a pé 16 quadras para chegar na escola Vitor Lacorte, no bairro do Carmo. Meu pai não tinha carro para levar a gente. A gente ia na canelinha e voltava às vezes debaixo de chuva. Agora hoje é Bolsa Família, Bolsa Social, cesta básica, sabe? Ônibus para ir, ônibus para voltar. Nós não tinha isso na nossa época e ninguém morreu. Eu acho que também, sabe, as pessoas estão mal acostumadas com as questões que foram dando de direito para essas pessoas. Não estou dizendo você e tua filha, estou falando no geral, entendeu? No geral. Então foi essa declaração que o vereador Balda deu para uma cidadã que o questionou. Olha, você não vai fazer nada na Câmara a respeito dessa ampliação, porque era até 1 quilômetro, passou a 2. Quero ouvir a mesa. Fernando Bom, eu já deixei Ferrari aqui bem claro, Luiz, a minha posição que se no passado esse tipo de situação existia e já tinha lei, porque a lei não é do ano passado, Fernando, né? A lei já existe faz tempo. Só um segundinho aí. Deixa eu colocar aqui a mãe que conversou com o lacrador. Isso não é vereador, isso é um lacrador. Pseudo-jornalista. Então está aqui, ó. A mãe. Cesta básica é um direito. Deixa eu ver aqui onde está aqui a mãe. Onde é que está a mãe aqui? Deixa eu ver aqui. Ela me mandou aqui. É isso aí. Então ela mandou isso aqui para mim. Deixa eu ver onde é que está aqui a mãe. Deixa eu só localizar a mãe. Vai falando, Fernando. Não, eu só queria dizer o seguinte. Se no passado a lei já existia, então quer dizer que qual foi a sanção que a prefeitura teve em função desse tipo de desrespeito? Nenhuma sanção teve. Agora, é estranho, né? Quando eu estava ouvindo toda a colocação aí do vereador hoje, eu fiquei imaginando aquela famosa cena, Ernesto, do antes e o depois. Sabe quando mostra uma imagem do que era antes e do que é depois. Então a gente percebe a diferença. Fala, nossa, mas como mudou? É mais ou menos aquelas transformações que aparecem muito em televisão, né? Mágicas. A pessoa usa um determinado produto e automaticamente, depois de utilizar o produto, já muda totalmente. É mais ou menos o que a gente está vendo agora. Ou seja, a imagem do antes e a imagem do depois, eu acho que dispensa qualquer tipo de comentário. Eu senti uma vergonha alheia pelo vereador pelo seguinte: a gente sabe que a gente está aqui para tentar melhorar tudo. Nós aqui do jornalismo tentamos fazer hoje um jornal melhor do que fizemos ontem e melhor do que fizemos na semana passada. É da índole humana tentar melhorar. Então, quando você conquista alguma coisa, você não quer andar para trás. Você fazer falsas comparações com o passado é uma coisa ridícula. O senhor poderia falar, por exemplo, eu via gente morrendo de poliomielite, inventaram a vacina, hoje em dia não vivemos mais sem a vacina. Mas na minha época a gente precisava ir no banheiro lá na casinha, lá no quintal. Tá bom, inventaram alguma coisa chamada encanamento interno, hoje o banheiro fica dentro de casa. A gente não quer andar para trás, a gente quer andar para frente. Então, a partir do momento que a nossa prefeitura teve competência para chegar e melhorar uma recomendação que foi feita, lembre-se bem, não é uma lei, vereador, é apenas uma recomendação de que seja, no mínimo,
2 quilômetros. Se você conseguiu melhorar e colocou isso em 1 quilômetro, a gente deveria almejar que caísse para 500 metros. Não para que voltasse para trás e piorasse a vida da população. O senhor foi eleito para melhorar a vida da população e não para tentar convencer a população de que o que está aí está ótimo. Não, e não é só isso, né? É um show de hipocrisia. Você vê ele falar que a população está querendo ter muito direito, está querendo ter Bolsa Família, está querendo ter transporte, está querendo... E o que ele foi se arvorar para ser vereador? O que ele queria? É ter todas as regalias do vereador. Que tem um salário muito alto, que tem um monte de assessor, que tem um monte de privilégio, que vai na Câmara uma vez por semana e olha lá. Então ele que estava querendo os privilégios. Tanto que ele fez esse trabalho durante tanto tempo, sendo oposição, fingindo que era jornalista, mas sendo oposição. E depois foi para política. Quem quer privilégio é ele, não é a população. A população quer o direito digno de poder o filho ir para a escola em segurança. É simples. Então, a máscara vai caindo. É um show de hipocrisia, porque ele não tinha o que falar para a mãe, ele enrolou e caiu naquela lacração, como a Madalena fala. É Bolsa Família. Ele fez todo aquele preâmbulo para chegar e criticar esse tipo de coisa. É óbvio, o pessoal vive disso. Luiz Antônio, vai dar um jeito de criticar de novo o governo do PT. Não, é o governo passado. Agora, imagine você se o governo passado tivesse feito eu tomar essa decisão. A posição dele seria outra, Madalena. Claro, eu não tenho dúvida disso. Isso é hipocrisia, rapaz, Madalena. Trocou de posição, agora muda o discurso. A população fica de saco cheio disso, sabe? Fica de saco cheio. Eu me lembro quando eu vim para Araraquara, comecei a trabalhar, depois de rodar, sabe, Estadão, Manchete, Diário Popular, Última Hora, Diário de São Paulo, trabalhei, viu? Em 10 anos, olha, de 67 até 70 e pouco, quando eu vim para Araraquara, até 80, quando eu vim para Araraquara, trabalhei em todos os jornais. Agora, a realidade era uma só. Eu falei, quando eu comecei a trabalhar na Rádio Cultura, eu falei, Polese, não entra nessa de ser jornalista e político. Isso não dá certo. Tentou, se acabou. Deu para entender ou não? Então é isso aí. Sabe, as pessoas não podem misturar a situação. Eu também, com a minha popularidade que eu tinha e tenho, eu seria candidato a prefeito, tenho certeza que teria uma boa votação, seria eleito facilmente vereador. Deputado. Não sei se seria deputado, não sei, não tenho certeza, mas teria grande chance. Teria grande chance, pela minha popularidade em rádio e TV. Né? Agora, não, a minha vida é jornalista. Então é isso que eu estou dizendo a você. Depois tem que ficar fazendo essas manobras ridículas. Entendeu? Bom, então mantenha a coerência, Madalena. O que eu faço aqui levarei para lá. Não dá para ser coerente político. Você tem partido, Luiz. Você não pode contra o seu partido. É isso aí que acontece. Mas, Madalena, as pessoas, imagino que votaram, esperam essa coerência. As pessoas estão vendo as suas posições enquanto jornalista. Se você fosse candidato, por exemplo, esperaria que você levasse essas posições na Câmara, na Assembleia ou no Congresso Nacional. É o mínimo que as pessoas esperam. Com a mesma combatividade. Você não pode mudar. Você não pode ser incoerente. Essa gente pensa que dobra o povo, né? Como eles dobraram, enganaram o povo, engana as pessoas com essas lacrações, né? Então pensa que o povo é qualquer, você vê ele começou a rezar, essa reza, ele pensa que vai convencer idiota, cidadão. Vê o que a mulher que foi pedir apoio, chegou para ele e falou, olha, você fazia seus trabalhos lá na internet e tal, então estou aqui agora para que você possa convencer os vereadores a conversar com o prefeito para mudar. Tem aí, você viu quantas pessoas se manifestando muitas manifestações. Então, quer dizer, pessoas que vão ser prejudicadas. Agora, vê a mãe que foi lá conversar com ele, pensa que você dobrou com seu papinho furado, vê o que a mãe disse, vai lá. Fui pedir uma ajuda para ele, simplesmente para ajudar, né, a gente, a população, as crianças, Madalena, porque são 2 km, mas são 4 km por dia. E as crianças cansam, porque é para ir, para voltar. Imagina o sol, que nem o guarda-chuva tampa. Imagina quando estiver chovendo, estão tirando um direito. O que custa uns ônibus que fica parado, enferrujando, passar para pegar as crianças no ponto. E infelizmente a gente, né, dá voto de confianças e fui conversar com esse vereador, que é o Balda News, e ele me deu toda essa resposta. E eu falei para ele que isso não cabe a mim,
porque eu sou irmã, né? Mas é que minha mãe não mexe muito em rede social, essas coisas, mas minha mãe tem um salário mínimo, ela nunca teve. A gente queria sim ter direito à Bolsa Família, à Bolsa Social, à cesta básica, mas a gente não tem, mas tudo bem, eu respeito as mães que têm e precisam, mas era uma coisa que ele não poderia ter falado como vereador, porque eu tenho certeza que a maioria dessa população foi que votou nele. Então, muito errado e muita revolta, muita tristeza, sabe? Porque é um absurdo isso. Deu pra entender, ô seu lacrador? Então, é assim que tá pensando que vai enganar o povo sempre? Não vai, não. O povo não é tonto. Então, quer dizer, fez, e agora vai ter... Ele quer separar, inclusive, né? Quer separar. Não dá pra separar, rapaz. Larga a mão de ser ignorante, senhor. Não dá pra separar. Larga a mão de ser lacrador. É isso aí que nós temos que fazer. Jornalista é jornalista. Jornalismo não é empório de... Secos e molhados. Você percebe? Jornalismo tem que ouvir os dois lados, tem que debater a situação, e não é simplesmente ficar falando, sem ter, logicamente, o ponto contrário, exatamente o contraponto. É isso aí, Luiz Antônio. A separação, né, me parece até que foi uma medida preventiva para evitar qualquer acusação de que a página de informação estivesse sendo alimentada pela assessoria legislativa ou usando a máquina da Câmara. Então separa as páginas para evitar esse tipo de situação. Mas enfim, tá aí, né? A população cobrando não é só coerência. O Balda, né? Se fosse só o Balda, tá certo que ele tá Isso aí. super errado. Agora tem hoje o projeto de novo do Delmiran para dar o título Nossa cidadão senhora, araraquarense pro Coronel reforçada Araújo. de E você não assinatura. sabe. Agora ele vai lá e tem a assinatura do Coronel Prado mas também. Quer dizer, tem nem 2 dúvida. vereadores trabalhando para dar um prêmio de cidadão araraquarense para um sujeito que não tá nem aí para Araraquara, que esnobou, A que fez caterva. fake E as news. crianças andando a pé. E as crianças Isso, andando a pé. pra ir pra Vai escola. ter custo esse prêmio. Como é que ele vai vir aqui para Araraquara? Ele vai a pagar caterva. do bolso dele? Vamos Quem que vai cantar. pagar isso aí? Vamos cantar. isso aí. A caterva. Grandes vereadores, parabéns. Dá um título aí pra ele e deixa as crianças andarem a pé, na chuva, no sol, aonde quiser, porque não pode reclamar. No meu tempo era diferente. Tá bom, tá bom. Araraquara e região se informam aqui. Jornal da IP, a conexão regional da informação. Ô, Fernando, você chegou a andar de charrete? Chegou a ver na cidade? Charrete? É. Sim, lógico. Chegou a ver, né? Sim. Eu também andei de charrete, sabe? Tinha ali na estação ferroviária, tinha ponto de charrete. Dava para ir para a escola, dava para ir a pé na escola, tinha charrete, né? Hoje tem motos a 180 km nas ruas, tem carro para tudo quanto é lado. Quer dizer, deveríamos reduzir essa distância de 1 km para 500. Isso que é evolução. Quer dizer, ele está evoluindo, ele está retrocedendo. E vem ainda justificar a lei. Não, porque a lei é mentira, cidadão. É mentira, não tem lei nenhuma. Existe uma recomendação, e a recomendação apenas diz o seguinte: olha, se uma cidade é pequena, que não tem muito movimento, tal, pode ser, mas Araraquara, as pessoas têm que atravessar grandes avenidas. Uma criança em fase escolar vai ter que atravessar. Eu tenho preocupação com meus netos em um condomínio, tá bom? Não permito que eles saiam de casa de bicicleta, tal, um perigo. Como é que pode um troço desse? Sem contar que o ônibus já vai estar na rua, já vai gastar gasolina, já vai gastar com o motorista. É só pegar a criança que está mais perto, uma economia farofeiro, burra. é para dizer que está fazendo burra. economia. Farofeiro. Então tem que começar realmente a trabalhar. Porque eu tenho a minha opinião, às vezes eu até exagero com a minha emoção jornalística, sabe? Por favor, convide o vereador lacrador. Se ele quiser falar aqui no programa, a gente não fecha espaço, não. Sabe? Se ele quiser argumentar, então que venha aqui e coloque aí a coisa como tem que ser feita, tá bom? Para ele justificar o injustificável, né? Porque aquilo que nós dissemos, se fosse a administração passada, nossa senhora, isso seria uma tragédia. Mas agora vem com a alegação de que, sabe, tem uma lei estadual, federal, e nós não podemos suplantar as leis, sabe? É uma mentira, rapaz, sabe? Então, quer dizer, nós temos que usar a decência. Tinha que ter a coragem de chegar por Lapena e dizer o seguinte. Tinha coragem de chegar por Lapena e dizer o seguinte: Lapena, eu estou contra esta sua posição. E, está certo ou não? Então, defender o seu ponto de vista. Aí você representaria realmente aquilo que você dizia que era. Larga a mão de hipocrisia, cidadão.
Larga a mão de hipocrisia. Porque o verdadeiro político é aquele que chega lá e fala, não, nós conquistamos esse 1 quilômetro. Nós devemos trabalhar para reduzir para 500 metros. E não simplesmente aceitar os 2 quilômetros. Era esse o papel. E vem todos os prefeitos que ganham, todos os vereadores falam que vão trabalhar pela educação. Pode reparar, é a pauta aqui, saúde e educação. Prioridade. É prioridade em minha educação. Aí você tá meio que tentando tirar os alunos da escola, né? Porque o que não tem condição, que a mãe não pode levar... O que você está trabalhando pela educação? Né? Você está dificultando a educação. Muitas pessoas podem pensar, mas o estudante não tem o passe de 50% do transporte coletivo? Os lacradores têm argumentado isso aí, os lacradores. Tem, mas em alguns casos é preciso que você forneça o transporte, porque as linhas do transporte coletivo, obviamente, não atendem a rede. Não passam na porta, até podem passar perto da escola, mas nunca passam, enfim, exatamente na residência da pessoa. Então há uma série de situações que se encaixam nesse outro benefício. Araraquara, Luiz Antônio, Araraquara tem um bando de idiotas. É uma coisa, é um bando de idiotas. Que uma vez, eu vi de médico, mas no passado sim que nós tínhamos um transporte coletivo fabuloso. Outro dia eu peguei, eu queria ler, não deu tempo de eu traçar para mostrar aqui, o traçado do transporte coletivo em 1970. Era uma gozação, né? Era uma gozação. Subia 9 de julho, descia São Bento. Mas é assim. Então, por exemplo, quem morava, por exemplo, na rua Américo Brasiliense, no final da... Qual que é aquela avenida? Correia? Jorge Borges Correia, lá no finalzinho. Então você saía de lá para pegar o ônibus, sabe o que você tinha aqui? Lá no Parque Infantil. Você tinha que andar quase 3 quilômetros para pegar o primeiro ônibus. Era o trajeto mais próximo que tinha. Deu para entender ou não? Então é isso aí. Quer dizer, era uma piada. Então, fazer um transporte coletivo desse jeito eu nem faria com sucesso, né? Não custava nada e faturava uma nota lascada. E as pessoas tinham que andar não sei quantos quarteirões para pegar um ônibus. Então é muito fácil. Bom, né? Deixa eu chamar o Celito e na sequência o vereador Balda já está em contato conosco. Mas Celito, eu vou com você primeiro. Estamos em contato com o Celito? Parece que congelou a imagem, agora não. Pois não, Celito? Aqui. Então, eu estou atentamente ouvindo vocês, ouvindo as críticas que se faz, críticas assim que tem que ser feitas mesmo. Aí, tá descendo aqui pela rua um cidadão com o fone na orelha. Aqui, ó. Tá aqui, ele do meu lado. E eu falei, pode conversar um minutinho comigo? O que você tá ouvindo? O que você estava ouvindo? Eu estava ouvindo essa discussão a respeito dessa distância aí que estão impondo, né? Em relação ao transporte das crianças. Eu falo assim, eu não tenho partido político, eu não defendo A nem B, eu defendo aquilo que é o correto. Isso faz parte da social-democracia. E eu falo assim que eu levo meu filho na escola de carro todo dia. E ainda assim eu tenho receio. Eu fico imaginando esses pais que têm que soltar seus filhos para andar 2 quilômetros para ir, 2 para voltar. Cara, está na hora dos políticos nesse país começar a acordar que o Estado existe para atender as necessidades básicas da população. Não é porque o candidato que é prefeito hoje é o candidato que eu defendo que eu vou achar que tudo que ele faz é certo, sabe? Eu achei um absurdo isso. Realmente a lei pode recomendar, mas como já foi dito aí, se realmente não houve nenhum tipo de apontamento, nenhuma punição à prefeitura que atendia até 1 quilômetro, por que mudar isso agora? Como é que dá para entender o porquê de uma necessidade dessa de mudar? Cara, eu queria que o prefeito viesse a público e explicasse, que o vereador também explicasse, não apenas dizendo que é uma lei, mas assim, quais são os acontecimentos que têm ocorrido até agora? Isso implicou em alguma punição à prefeitura? A prefeitura não pode chamar o Ministério Público e falar, olha, nós temos essa lei e queremos saber se podemos manter. Eu acho que para mim isso é desconhecimento. Então, quando você tem uma situação que você justifica que você tem que atender uma legislação, chama o Ministério Público e fala, olha, eu tenho essa legislação, mas eu quero diminuir para 500 metros, eu posso? E justifica o porquê. Me chamou a atenção para um detalhe agora. Como eu defendo tarifa zero e depois quero fazer o pessoal caminhar? É complicado isso. É um contrato, né? Não tem sentido isso. E na verdade, é aquilo que eu sempre comento dentro de casa. Eu falo, quem paga esse pato é sempre a população. A classe política tem sempre suas benesses. Cada vez mais eles estão ganhando, cada vez mais estão aumentando os seus benefícios. Às custas de quem? Do coitado do povo que necessita do Estado para prestar esse tipo de serviço. Uma mãe que ganha um salário mínimo, que não tem a menor condição de talvez prover o mínimo necessário para sua família, agora vai ter um serviço desse piorado,
na sua condição, cara, na minha visão é inaceitável. Como eu digo, eu não defendo partido A, nem partido B, nem direita, nem esquerda, eu defendo aquilo que é o correto, que tem que ser feito, o papel do Estado. O Estado tem que estar aí para identificar as necessidades da população e atendê-las independentemente. E para isso existe o Ministério Público que vai orientar a melhor forma, tendo eu dessa forma, tá? Salvo o melhor juízo. O Ministério Público pode muito bem chegar e orientar o prefeito. Nós não temos um juiz que é ouvidor? Esse juiz é ouvidor, ele não está lá para poder chegar para o Lapena e falar: Lapena, entendeu? Então, qual que é a função do ouvidor? Sim, dá um juiz respeitabilíssimo. O doutor Galhardo conhece a família inteira, sabe? Sou criado e nascido no bairro do Carmo, um sujeito sensacional. Então, se você tem um juiz que é ouvidor, cara, tá aí. Eles não precisam nem, se quiserem, no Ministério Público. Dá para ele dizer, é a lei. Entendeu? Agora, Bota viu? o juiz junto com a assessoria jurídica e fala: Qual que é a sua profissão, né? eu sou servidor público da Unesp. Olha, Então, cara, é um juiz que está lá justamente fazendo o papel dele, um homem seríssimo, e ele pode muito bem chegar para o prefeito e dizer: olha, prefeito, a situação é essa, você tem essa lei, mas o nosso entendimento é esse, vamos só ratificar todo esse entendimento com quem quer que seja, qualquer que seja a esfera de controle do Estado, e por aí ele tem que ter esse cuidado, aí sim ele chegar na população e falar: ó, tá aqui, ó, eu não posso, a lei me proíbe, os órgãos de controle, me proíbem, mas não tem, é só um papo, uma conversa de um vereador juntamente com uma coisa que na minha visão está muito mal explicada. Que clareza, hein? Que clareza, olha, hein, Pezão? E isso é que é bom, né? Ouvir pessoas que têm uma consciência, têm uma formação política, uma formação, embora ele tenha dito aí que realmente ele não tem partido político, ele não tem cores políticas. Claro que as pessoas têm as suas visões políticas, mas é a lucidez com que as pessoas expõem a sua situação, né? Então, muito obrigado, cidadão. É isso aí. Isso mostra também, né, a nossa... Agradecido a você, muito obrigado. Muito obrigado. A proporção da nossa audiência. O Celito vem das ruas dizendo: Madá, é uma coisa impressionante a nossa audiência nas ruas. Então é uma coisa assim que a gente agradece muito à população, porque nós estamos debatendo assuntos dessa forma. Parece que o vereador Balda está aí, né? Isso. Ô Balda, aqui você encontra jornalistas que não lacram. Tá certo, não? Então aqui nós fazemos jornalismo que ouve os dois lados, só não fala aqui quem não quer. Bem diferente do senhor, que sempre fez um jornalismo unilateral, parcial. Então o senhor tem todo o direito de vir aqui nessa mesa, tá bom? Colocar a sua posição, criticar a nossa posição, mas o senhor tem o direito. Então o jornalismo se faz com ponto e contraponto. Está aí, então, a sua postura diante da sua postura covarde diante de uma situação lamentável adotada pelo atual prefeito. O senhor devia ter a coragem e largar a mão da hipocrisia e dizer ao seu prefeito, ao senhor prefeito, que é o seu prefeito, é o meu prefeito, é o nosso prefeito. Sabe o que o senhor devia dizer? Prefeito, eu sou contrário a isso. O senhor devia reduzir para 500 metros e não deixar 1.000 metros. Tem que evoluir e não evoluir. Tá aí porque o espaço é seu. Pois não. Coisa que você não dá aos outros. Pois não. A partir do momento que o senhor entra com toda essa grosseria contra a minha pessoa, eu não vou dar entrevista para vocês, porque o senhor é mal educado. Você é covarde, cidadão. Você é covarde. Não é de hoje. Você é covarde. Você é covarde. Fala o que o senhor quiser e fica à vontade. Bom dia. O senhor é covarde, sempre foi covarde. Eu mandei o senhor embora da rádio que trabalhava porque o senhor estava protegendo seu pai. É isso que eu estava fazendo. Mandei o senhor embora porque o senhor é um safado como jornalista. Mandei o senhor embora quando estava na Rádio Cultura. Sabe por quê? Porque o senhor foi fazer uma reportagem onde o presidente, o diretor da Godileite era o seu pai. O senhor estava protegendo seu pai. Por isso que eu não mandei embora. Você é um péssimo jornalista. Você é um político. É isso aí que eles não querem falar. Eles não têm o que falar. Preferem falar sozinho, então, né, por que o senhor não... Eu não sou agressivo, não. Eu estou falando a verdade. O senhor é um covarde, o senhor é um hipócrita. É isso que o senhor é. É isso aí. O senhor não teve nunca coragem de ouvir o outro lado. E a primeira vez que eu chamo o senhor para ouvir, o senhor foge. O senhor é covarde. É isso que é verdade. Deu pra entender?
É lamentável, né? Ele tinha o espaço, né? Nós mandamos mensagem, ele respondeu. Já dou minha impressão, Luiz Antônio, para não vir covardinho e tal. Mudou o tom quando eu estava no telefone. Enfim, lamentável, né, Madalena? Lamentável porque é uma figura pública, né? Veja que enquanto ele fazia o seu papel de jornalista, o programa nunca se contrapôs, nunca o questionamos pelo que ele fazia, porque aí era um problema dele e de quem... Mas sempre foi um jornalista mequetrefe. Sim, mas aí é o problema dele, né? Nós, enquanto jornalistas, não entrávamos nessa questão. Agora, ele é um homem público, Luiz Antônio, né? Eu tenho que preservar a posição de jornalista, rapaz. Sim, eu tenho que honrar minha profissão. Sim, eu tenho 54 anos de jornalismo. Jornalismo se faz ouvindo do outro lado, coisa que ele nunca fez. Isso não é jornalista, rapaz. Jornalista parcial não existe. Você tem que sempre dar voz ao outro lado. Você pode, é como fazia o Boechat lá, entrava mesmo dizendo, você é um covarde, repita aí, vem, me enfrente, rapaz. Me enfrente. Coloque a sua postura. Esses covardes são assim, eles falam quando não tem o contraponto, Luiz Antônio. É isso que eu ia dizer, preferem falar sozinhos, né, nas suas redes sociais. Para as bolhas. Que inclusive a rede social, diferentemente de uma emissora, né, que tem um alcance de massa, a rede social tem um alcance para bolha, né, fala para os seus, né, aí fica muito fácil. Eu quero dizer a ele que ele é tão incompetente como jornalista que ele transmite a morte do filho. Porque jornalista, a primeira coisa que ele chega, Luiz Antônio, Ernesto, eu queria dar uma aula para ele, o que se faz jornalismo. Primeira coisa que você faz, você vai no lugar, você colhe informações. Não chega abrindo um telefone e estou aqui. Isso aí eu tenho 1.500 pessoas me vendo com besteira. Porque isso não é jornalismo. Noticiar a morte do filho sem saber que está noticiando a morte do filho. Isso é uma incompetência total. E essa incompetência começa a aparecer agora. Covarde, fugiu, não quer dar explicação. Essa narrativa que eles fazem. Não vai me dobrar de jeito nenhum, meu filho. Tenho 50 anos de profissão. Tá certo? E vou continuar. Se quiser falar, está aí. Pode, se arrependeu de não falar, pode ligar de novo e fale. É isso aí, vai lá.